noite, igreja. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez como povo do Senhor nessa noite para adorá-lo, para bendizê-lo, para prestar-lhe culto. E quero convidar a igreja que abra suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós faremos a leitura do verso 9 até o verso de número 20. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e reconhecer, ó Deus, que somos falhos, imperfeitos, pecadores, que dependemos do Senhor para todas as coisas, até mesmo para compreender a plenitude da Tua palavra. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que iluminou a minha mente e o meu coração para compreender as verdades contidas nesse trecho da Tua palavra, que esse mesmo Espírito ilumine a mente e o coração dos meus irmãos, para que todos nós saiamos daqui edificados pelo Senhor, dispostos, ó Deus, a um novo caminhar contigo, dispostos, ó Deus, a andar segundo a Tua vontade. Ajuda-nos assim, ó Deus, porque precisamos do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história de um jovem que, no início do século passado, vivendo na Europa, numa condição de muita dificuldade, de muita pobreza, resolveu sair do país onde ele vivia, onde ele morava, e resolveu se mudar para os Estados Unidos. A viagem naquele tempo era de navio e demorava algum tempo para que o destino fosse alcançado, algumas semanas, em alguns casos até meses. E depois de muito pensar, ele tomou a decisão de vender as poucas coisas que ele tinha. Sua família o ajudou um pouco e ele comprou uma passagem de navio para que ele pudesse, assim, embarcar e migrar para os Estados Unidos em busca de uma nova vida, de uma nova empreitada, vamos dizer assim. Ocorre que seus amigos, muito preocupados como é que ele ia fazer durante a viagem, afinal de contas seriam algumas semanas, resolveram fazer uma famosa vaquinha e compraram para ele alguns queijos e bolachas ou biscoitos, depende da região onde você mora. Em alguns lugares é biscoito, em outros lugares é bolacha. Aqui em Goiás a gente fala bolacha, né? E deram para ele, encheram uma sacola e deram para ele poder passar o período todo da viagem se alimentando. Era um alimento menos perecível e foi assim que se deu. E a viagem transcorria normalmente, enquanto dava a hora do almoço, ou do café da manhã, ou do jantar, enquanto os passageiros iam para o refeitório fazer as suas refeições, ele discretamente ia para a sua cabine, e na sua cabine abria a sacola e comia queijo e bolacha.
No café da manhã, queijo e bolacha. No almoço, queijo e bolacha. No jantar, queijo e bolacha. Isso foi durante um monte de dias, durante um bom tempo, até que faltando aí cerca de uma semana, 5 dias, para o navio alcançar o seu destino na América, ele já desesperado, não aguentava mais comer queijo e bolacha todos os dias. Ele chegou para o comandante do navio e disse assim: olha, comandante, eu faço o que o senhor quiser, eu lavo o banheiro, eu lavo os pratos, lavo as panelas do refeitório, auxilio o senhor limpando o convés, o que quer que o senhor me disser eu faço, mas por favor, eu não aguento mais comer queijo e bolacha, minha cabine está fedendo, eu não consigo mais, eu preciso que o senhor me deixe almoçar com os demais passageiros do navio no refeitório, eu preciso comer alguma coisa decente. E o comandante olhou para ele e falou assim: como assim, meu filho, eu não estou te entendendo, a passagem que você comprou dá direito à refeição completa todos os dias. E assim somos nós às vezes na nossa caminhada cristã, né? Nós por vezes nos contentamos com os queijos e bolachas da vida, quando nós poderíamos muitas vezes nos banquetear todos os dias, pelo menos uma porção de vezes ao dia, por meio da palavra do Senhor. E com o livro do Apocalipse isso às vezes não é diferente. É um livro que traz em si algumas dificuldades de interpretação, mas que é muito rico em verdades para nós hoje. Algumas dessas dificuldades se dá às vezes pelo modo de escrita do livro. Ele não é uma carta, ele não é um evangelho, ele não é um livro histórico, não é um livro poético ou uma poesia, e isso às vezes faz com que nós tenhamos algumas dificuldades para enquadrar esse livro em alguma literatura já conhecida ou algum tipo de literatura já conhecida. Alguns dizem que esse livro se trata de uma profecia, e em certo sentido ela o é, porque toda a palavra de Deus é uma profecia, porque é palavra de Deus, né? Mas também porque ele traz no seu cerne, no seu escopo, alguns acontecimentos futuros, alguns acontecimentos que ainda vão ocorrer, né? E isso faz parte do que nós chamamos às vezes de perspectiva profética. Esse exemplo já foi dado algumas vezes. É como se nós estivéssemos caminhando por uma estrada e nós olhamos uma cadeia de montanhas à nossa frente, e olhando ali, parece que as montanhas estão todas próximas umas das outras, e quando nós alcançamos a primeira, a gente vê que a segunda está bem distante desta, e a terceira distante da segunda, e assim por diante, e nós percebemos que elas não estão tão próximas assim umas das outras, né? A gente vê no livro do Apocalipse aquele contraste entre o já e o ainda não, e o ainda não. Por vezes, nós experimentamos algumas das bênçãos ou das benesses contidas nesse livro, mas ainda não na sua maneira plena. Nós podemos observar isso de uma maneira muito clara no capítulo 7, nos versos 16 e 17, quando João diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Conquanto nós só experimentemos isso na plenitude, quando estivermos na presença do Senhor para todo sempre, Deus nos permite experimentar saciedade de fome e sede da sua palavra hoje. Deus nos permite ter as nossas lágrimas enxugadas nos momentos em que nós experimentamos dor ou sofrimento, não na sua plenitude, mas nós já percebemos algumas vezes Deus agindo conosco dessa forma. De forma que, nesse sentido, o livro do Apocalipse ele é considerado uma narrativa não linear, ou contém dentro dele o que se chama de um paralelismo progressivo, né? Em que as histórias são contadas em blocos de 7 narrativas, e cada uma dessas narrativas normalmente diz a mesma coisa, mas ela começa a partir de um certo ponto e caminha um pouco mais. Capítulo 1 a 3 fala da igreja na terra, de 4 a 7 do trono de Deus e dos 7 selos, capítulos 8 a 11 das 7 trombetas e do juízo, de 12 a 14 a mulher e o menino perseguidos pelos dragão e pelos seus auxiliares. Os capítulos 15 e 16 fala das 7 taças de ira, os 19 a 20 da queda e da grande meretriz e das bestas, e o capítulo 20, ou dos capítulos 20 a 22, o juízo, o novo céu e a nova terra.
Se a gente pudesse exemplificar mais ou menos como isso ocorre, nós quando criança, eu pelo menos fazia isso, né? Criança de hoje tem muito atrativo, mas na minha época e na época de muitos dos irmãos não era assim. A gente costumava encher um tanque com a bacia redonda com água, tampava o ralo, fazia um barquinho de papel e colocava o barquinho na borda do tanque. E à medida em que nós tirávamos a tampa do ralo do tanque, a água começava a descer pelo ralo em forma circular, né? E à medida em que o barco, ou que a água ia descendo, o barco ia ganhando em velocidade e esse barco ia se aproximando cada vez mais do ralo ou do esgoto. Os eventos do livro do Apocalipse são mais ou menos assim, né? A cada vez que a história recomeça, ela recomeça mais dramática, mais rítmica e se aproximando exatamente para o fim. Outra dificuldade encontrada é que a linguagem aqui, ela na maioria das vezes não é literal, ela é simbólica. E quando tomada literalmente, traz muitas dificuldades de interpretação. Nós lemos no texto aqui expressões como olhos como chama de fogo, pés como de bronze polido, rosto como o sol. São expressões muitas vezes tiradas até mesmo do Velho Testamento e que não são literais. Os próprios números citados aqui no livro do Apocalipse, na maioria das vezes não são literais. O número 10 muitas vezes é relacionado com completude e também associado aos seguidores de Satanás. Apocalipse 12:3 fala de 10 chifres do dragão. O número 12 normalmente é associado ao povo de Deus e às tribos de Israel e aos apóstolos. O número 7 associado à totalidade ou completude. E o número 4 como sendo o mundo criado por Deus. Então não é uma linguagem literal, mas em sua maioria uma linguagem simbólica. Muitas vezes o livro de Apocalipse também traz contrastes. Nós vemos no capítulo 1, verso 4, falando que Deus é aquele que era, que é e que há de vir, fazendo um contraste com o que está em 17:8, quando diz que a besta é que era, não é e está para emergir. Mais ou menos quando a gente contempla um quadro barroco, o contraste entre a luz e a escuridão. O Apocalipse às vezes nos dá essa imagem. De modo que diante disso, irmãos, eu tenho 2 objetivos com os irmãos nesta noite. O primeiro, um objetivo geral, de demonstrar a contemporaneidade do livro do Apocalipse, ou seja, ele é real para nós hoje, ele é conforto e consolo para nós hoje, ele é palavra de Deus para nós hoje. E um objetivo específico, que é evidenciar a Jesus como aquele que é eterno, que nunca abandona a sua igreja. Ele é aquele que governa essa mesma igreja, e não apenas governa a igreja, mas governa também todo o universo. O contexto dessa passagem se dá, na verdade, num contexto de perseguição da igreja primitiva. Muitos dos apóstolos, dos líderes da igreja primitiva, eles eram perseguidos pelos governantes, e com João não foi diferente. Ele foi exatamente exilado para a ilha de Patmos, que era para onde exatamente eram levados os criminosos de alta periculosidade. Eles viviam isolados ali. Então esse era o contexto em que João escreveu o livro do Apocalipse. Nos versos 1 e 4, ele diz que é a revelação de Jesus Cristo da parte de Deus para as 7 igrejas, ou seja, o livro do Apocalipse é a palavra de Deus para nós. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. E ele diz exatamente que foi ele, João, o apóstolo, quem escreveu. E nos capítulos 2 e 3, ele vai escrever as cartas que Jesus mandou ele escrever para cada uma das 7 igrejas, que não são as 7 igrejas específicas citadas aqui. Ao citar as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o apóstolo, na verdade, está querendo dizer que é para a igreja de Deus como um todo, em todas as épocas, e não apenas especificamente para essas 7. Eu dividi esse texto em basicamente 3 partes. Os versículos 9 e 10 falando do local onde João estava, versos 11 a 16 fala da aparição que houve para João e a sua descrição, e por fim os versos 17 a 20 fala da mensagem que foi dada a João por essa aparição. Vamos ao texto. Verso 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. É interessante que João se identifica, ele é João, ele fala isso claramente no texto, mas ele não faz questão de dizer que é João o apóstolo.
Ele não se coloca necessariamente em posição de autoridade, conquanto ele o fosse, e o é. João é uma autoridade porque ele é um apóstolo de Cristo, mas ele se coloca como irmão nosso. E é consolador para nós sabermos que nós, nas nossas dificuldades no dia a dia, no sofrimento que nós muitas vezes enfrentamos, experimentamos o mesmo sofrimento que os apóstolos experimentaram no passado e que eles são irmãos nossos em Cristo. Chegar aquele momento em que, quando estivermos todos com eles, nos reunirmos e dizer: olha, João, o que você quis dizer com aquilo ali? Paulo, por que você escreveu dessa forma? Nós vamos poder bater um papo gostoso no céu um dia. São irmãos nossos. E mais do que isso, ele diz que além de irmãos, eles são nossos companheiros. Em que? João faz uso de uma expressão: na tribulação, no reino e na perseverança. E essas três palavras têm que ser tomadas em conjunto. E eu explico por quê. João diz, na verdade, que ele é nosso companheiro na tribulação. Nós enfrentamos tribulação sim, enquanto estamos aqui. O próprio Senhor Jesus e Paulo já nos alertaram sobre elas anteriormente. As dificuldades fazem parte da vida do cristão. Não nos iludamos, queridos. Nós não viemos aqui, ou nós não nos tornamos cristãos, ou Deus não nos tornou cristãos para que a nossa vida fosse um mar de rosas, para que nós não experimentássemos problemas. Isso não existe. É o contrário. Na verdade, a gente começa a sofrer mais, começa a ter mais perseguição, começa a ter mais dissabores na vida do que o contrário. Além disso, João diz que ele é nosso companheiro na tribulação e no reino. E se nós entendermos o reino como aquele que foi inaugurado pela primeira vinda de Jesus e que será consumado pela segunda vinda, nós já estamos vivendo o reino nesse momento. O reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Portanto, o reino, ou o milênio, ou os 1260 dias, ou os 2 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo de que fala o Apocalipse, é o período em que nós estamos vivendo agora. E os nossos sofrimentos, eles se intensificarão ainda mais à medida em que o reino estiver próximo da sua consumação. De modo que não temos como dissociar a tribulação do reino. Uma vez que nós estamos no reino, nós passamos por tribulação. E João diz mais, diz que além de ser nosso companheiro na tribulação e no reino, ele é nosso companheiro na perseverança. E essa é uma característica do cristão verdadeiro, que apesar de enfrentar a perseguição, de enfrentar a tribulação enquanto vive no reino, ele persevera, ele suporta as tribulações e continua a seguir a Cristo. É isso que Deus requer de nós, que somos chamados de cristãos. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João, nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, como diz Paulo em Romanos 8, 37, nós, eu e você, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. A vitória que Cristo conquistou na cruz, Ele nos dá hoje, para vivermos hoje. Por causa da palavra de Deus e do testemunho do martírio ou do sofrimento de Jesus, nós enfrentamos e enfrentaremos perseguição. Por vezes velada, um olhar atravessado, uma falta de um convite para alguma circunstância, ou às vezes escancarado. Deixe-me citar um exemplo. Há pouco tempo atrás eu tive que pastorear uma situação com um jovem dessa igreja, em que ele contava que, enquanto estava tendo aula presencial, no intervalo do almoço, entre o primeiro e o segundo turno da escola, alguns amigos o chamaram para almoçar na casa de um deles, cujos pais estavam viajando. E eles ficaram de comprar o almoço e se encontrar no apartamento do colega para poder almoçarem juntos. Ele foi um dos que foi ao restaurante comprar o almoço para todos, ele mais um amigo. Enquanto estavam chegando com o almoço, 2 desceram rapidamente, apressados, dizendo que aquele grupo de amigos que estavam no apartamento do colega estavam completamente ébrios ou bêbados, vendo filme pornográfico. Detalhe: os rapazes e as moças, todos juntos. Esse rapaz simplesmente entrou no apartamento, pegou seus materiais e desceu e foi embora. Consequência disso, os amigos, entre aspas, começaram a questionar
por que ele não andava com eles, a ponto de pedirem para que ele deixasse o grupo de WhatsApp do qual ele fazia parte. E assim ele o fez. Perseguições por vezes veladas, às vezes mais escancaradas, às vezes até correndo risco de vida, como a gente vê em muitos países. Versos 10 e 11, continua João a nos dizer que ele se achou em espírito no dia do Senhor e ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. A expressão em espírito quer dizer no Espírito Santo. Nós vemos claramente o Espírito Santo de Deus e Cristo Jesus corroborando juntos para que João pudesse escrever as verdades do Senhor, que ele gostaria que chegasse até nós. Além disso, João usa a expressão dia do Senhor, o que provavelmente é um domingo. Quando João se refere à expressão dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. E ele diz que houve uma voz extremamente forte, como de uma trombeta. E eu que já fui militar, e alguns irmãos aqui já foram ou ainda o são, sabem exatamente que no quartel às vezes toca um som de trombeta em que você precisa simplesmente acatar. Você reconhece o som, sabe o que ele quer dizer e simplesmente obedece, acata e executa aquilo que o comando está dizendo para você executar. E é exatamente assim, essa linguagem militar que João descreve aqui. E a voz diz exatamente isso: escreve a carta às 7 igrejas que eu vou dizer para você escrever agora. E João imediatamente passa a fazê-lo. E ele diz, a partir do verso 12, que ele se volta para ver quem falava com ele, e quando ele volta e vê, procurando ver quem falava com ele, ele primeiro descreve uma cena. E ao descrever essa cena, ele vê 7 candeeiros de ouro, ou 7 candelabros de ouro. Esse candelabro é muito parecido com aquele que estava no templo antigo, que normalmente tem 7 lâmpadas, que nós vemos ilustrações disso com certa tranquilidade, né? E ele diz depois, o próprio Senhor Jesus diz que esses 7 candelabros são as 7 igrejas, e João passa a falar que entre esses 7 candeeiros de ouro, havia um como filho do homem que caminhava por entre os 7 candeeiros de ouro. Esse filho do homem é uma expressão retirada de Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, aquele que caminhava por entre os 7 candelabros de ouro é o próprio Senhor Jesus. Queridos, que consolo nós temos para nós hoje. O Senhor Jesus caminha por entre a sua igreja. Ele está presente espiritualmente entre nós hoje. É isso que nós vamos celebrar agora na ceia. A presença espiritual de Cristo Jesus entre nós. Ele conhece a sua igreja, ele anda no meio dela, ele sabe quais são as suas necessidades, quais são as minhas necessidades, e está atento e pronto a atender as minhas e as suas necessidades. Isso é uma grande verdade e é um grande consolo para nós hoje. Da mesma forma que nós podemos estar presentes entre Cristo ou com Cristo Jesus e nos alimentar dele, foi assim com Mefibosete, quando ele participava da mesa do rei Davi, coxo e aleijado de ambos os pés, como diz 2 Samuel, mas todos os dias ele participava da mesa do Senhor, e nós temos esse privilégio de participar da mesa do Senhor. E ele passa a descrever exatamente esse filho do homem, ou a figura de Cristo Jesus, primeiro falando das suas vestes, mostrando Jesus primeiro como sacerdote, que é aquele que nos conduz a Deus, e depois como rei, que é aquele que governa sobre o universo. Queridos, não é outro que nos conduz a Deus ou que nos media com Deus, não é nenhum santo, não é nenhuma virgem, não é nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, mas aquele que faz a intermediação entre eu, pecador, e Deus, ou entre você, pecador, e Deus, é apenas e tão somente o sacerdote perfeito, Cristo Jesus. É Ele quem nos conduz a Deus. E mostra também que Jesus é o supremo rei, o supremo governante deste universo. Não são os Estados Unidos, não são a China, não é a OMS, não é o presidente do Brasil, não é o presidente do Congresso, não é o Supremo Tribunal Federal. Quem nos governa e quem governa esse universo é o Senhor Jesus.
Ele institui autoridades e permite que essas autoridades executem a sua vontade, mas quem nos governa é o Senhor Jesus. Verso 14 fala que esse homem tinha a cabeça e os cabelos brancos, apontando exatamente para a sua divindade, para a sua santidade e para a sua eternidade. Jesus é perfeitamente santo e plenamente eterno, e Ele há de nos dar essa perfeita santidade até o dia da sua volta, quando Ele diz que nós estaremos na sua presença com vestiduras brancas, lavadas no seu sangue, ou no sangue do Cordeiro. Nós somos aqueles que estaremos na presença do Senhor. Mais do que isso, Ele descreve os olhos como chama de fogo e que apontam exatamente para a onisciência de Cristo. Ele vê a tudo, Ele conhece a tudo, Ele sabe daquilo que fazemos e deixamos de fazer, dos pecados e dos atos santos que cometemos, mas sabe também das minhas e das suas necessidades, sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Queridos, isso é um consolo enorme para nós. Ele sabe do que eu e você precisamos, e nós precisamos depositar a nossa confiança nele. No verso 15, João descreve a Jesus como aquele que tem os pés como bronze polido, e apontam exatamente para a sua força e para a sua estabilidade. E aí vale a pena um parêntese, porque isso abre para dois aspectos. Primeiro, o aspecto da autoridade dele, da sua força e da sua estabilidade para executar a sua justiça e o seu juízo sobre os seus inimigos. Ele há de pisar e desmigalhar cada um dos seus inimigos. Aquilo que os homens fazem contra Deus será devidamente punido por Ele. Por outro lado, esse pé, ou esses pés de bronze polido, apontam também para a sua estabilidade e para a sua força, e nos mostra exatamente que eles nos dão essa força para aperfeiçoar o meu e o seu caráter. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 1, verso 16, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma promessa maravilhosa para nós. Nós podemos confiar na força e na estabilidade daquele que tem os pés polidos como o de bronze. Que maravilha! Fala também o verso 15 da sua voz como de muitas águas, e aponta para o poder e o julgamento que ele há de trazer. Essa voz é a única a ter razão, não o que eu penso, não o que você pensa, não o que certos homens pensam, mas aquilo que Deus diz na sua palavra. Ela é o fiel da balança e ela é a única a ter razão. Mas João continua descrevendo e diz que no verso 16, esse homem tem na sua mão 7 estrelas, e essa figura dele com 7 estrelas na sua mão direita aponta exatamente para a governança de Cristo Jesus. É Ele quem governa a tudo e a todos. E as 7 estrelas que estão vistas na mão dele são traduzidas, ou são, na verdade, descritas por João no próprio versículo 20, um pouco mais abaixo, como sendo os anjos das 7 igrejas, autoridades constituídas pelo Senhor e que estão sob a autoridade do Filho do Homem, ou de Cristo Jesus. São, na verdade, os pastores das 7 igrejas. Todos os pastores que passaram por todas as igrejas de todas as épocas, de todas as eras, pastores e presbíteros, eles estão sob a mão do Senhor. O Senhor os sustenta com a sua destra. Essa é uma verdade muito importante para nós. Fala também o verso 16 da boca da qual saiu uma espada de 2 gumes e que aponta para o poder de julgamento da sua palavra. Ela é a referência a todo o julgamento que vai ser feito, pelo qual todos nós vamos passar. É a palavra do Senhor, que é mais poderosa do que espada de 2 gumes. E fala também do rosto dele brilhando como o sol em toda a sua força, e aponta exatamente para a glória do Senhor. João aqui possivelmente tendo em vista, ou tendo na sua mente aquilo que ele viu durante a transfiguração do Senhor Jesus, quando ele estava com Pedro e com Tiago, quando Jesus transfigurou-se na frente deles, e tomados de grande temor, eles se prostraram rosto em terra, porque essa é a atitude comum de todo servo de Deus quando contempla a sua glória. Foi assim com Daniel, foi assim com Pedro, Tiago e João na transfiguração.
E ao invés de serem consumidos pela ira de Deus por terem visto a sua glória, Jesus é aquele que toca com a sua mão direita e diz: não temas, levanta-se. O próprio verso 17 traduz exatamente isso. João dizendo que ele caiu aos pés de Jesus como morto, e João diz que ele toca a João com a sua destra e diz: não temas. Queridos, que consolo sabermos que nós não vamos ser consumidos na presença do Senhor. Nós, os que cremos no seu nome, Ele há de nos colocar de pé para estarmos na sua presença para todo o sempre. Além disso, o verso 17 diz que Ele é o primeiro e o último. Jesus estava presente na criação, Ele é o Criador de todas as coisas, junto com Deus Pai e o Espírito Santo. É Ele quem sustenta todas as coisas atualmente, e Ele é o consumador de todas as coisas. Essa precisa ser a nossa esperança. O Senhor Jesus é o Criador, é o sustentador e é o consumador de tudo o que irá acontecer. Verso 18 mostra Jesus como sendo aquele eterno vitorioso sobre a morte, pois Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que entrega, queridos, o seu corpo voluntariamente à morte e o restaura para jamais morrer outra vez, vai fazer a mesma coisa conosco. Nós enfrentaremos sim a primeira morte se Jesus não voltar antes, nós passaremos pela morte física, mas nós não experimentaremos a morte espiritual, porque Jesus a enfrentou por nós na cruz do Calvário, e porque nós cremos nele, porque ele nos dá a conhecer a si mesmo, nós não experimentaremos a segunda morte. Isso é um consolo enorme para nós. Ele diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem a autoridade sobre um evento, que é a morte, porque ele venceu a morte. E ele tem a autoridade sobre um lugar, sobre o inferno. É muito comum nós tendermos a pensar que quem reina no inferno é Satanás, que é o diabo. Não é, queridos. Quem reina no inferno é Cristo Jesus. Ele reina em todos os lugares, inclusive no inferno. Isso para nós é uma grande verdade. Verso 19 diz, Jesus diz a João que ele deve escrever as coisas que ele viu e as que são e as que hão de acontecer, mostrando exatamente que ele deveria escrever tudo aquilo que ele já presenciou, os fatos presentes da sua época e tudo aquilo que iria acontecer, desde o momento em que ele escreveu aquele livro até os dias finais. E por fim, o verso 20 descreve exatamente quem são os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, ou as igrejas de todas as épocas, e quem são os anjos das 7 igrejas. São os representantes dela. Somos nós, pastores e presbíteros, que governamos a igreja do Senhor e que somos sim responsáveis pela saúde espiritual delas. É isso que João quer nos mostrar. Nesse sentido, eu quero caminhar para o fim, apresentando para os irmãos algumas implicações e algumas aplicações para nós. Primeiro, mostrar exatamente a presença de Jesus com o seu povo. Esse Jesus que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que anda no meio da sua igreja, que está presente espiritualmente entre nós hoje, é o mesmo Jesus que estava presente na criação em Gênesis 1,16. É o mesmo Jesus que estava presente com o povo de Deus no deserto. Em Êxodo capítulo 17, verso 6, Moisés diz que ele era a rocha, da qual foi tirada a água para matar a sede daquele povo. Jesus estava presente como o verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, descrito por João em capítulo 1, verso 14. É esse mesmo Senhor Jesus que diz para nós hoje: não temas. Não importa a circunstância em que você vive, não importa as dificuldades que você enfrente, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: não temas, eu venci a morte e eu vou te dar a coroa da vida se você perseverar até o fim. Segunda implicação, por conta disso, é que Jesus é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte, ele tem autoridade sobre ela e está assentado sobre a destra de Deus. E todo aquele que nele crê não experimenta a morte, mas passa da morte para a vida.
João 5,24 nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é motivo de alegria, de conforto e de consolo para nós. Para finalizar, algumas aplicações. A primeira que eu poderia fazer aos irmãos é: da mesma forma como João, ao ouvir a voz, voltou-se para ver quem falava com ele e viu que era Jesus, volte-se para Jesus. Não importa o que aconteça, volte-se para Jesus. Ele é o seu sacerdote, o seu rei, o seu Pai eterno, santo e puro, onipotente, onisciente, é o justo e reto juiz, aquele cuja glória nós não poderíamos contemplar, a não ser pela sua bondade. Ele é aquele cuja palavra é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, como diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Volte-se para Jesus. Segunda, prostre-se aos pés dele. Não tem como contemplar a figura gloriosa e majestosa de Jesus e não se prostrar aos seus pés. Os seus pés de bronze polido, que esmigalharão os seus inimigos, não nos esmigalhará. Os seus pés de bronze polido, eles nos dão força e estabilidade para perseverar em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades. Ele nos toca com a sua destra e nos põe de pé e diz para nós: não temas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que anda no meio da sua igreja e conhece as suas necessidades, não apenas as necessidades físicas e materiais, queridos. Ele sabe que nós precisamos de trabalho, nós precisamos de saúde, nós precisamos de paz nos nossos relacionamentos. Sim, Ele sabe disso. Mas Ele sabe também que nós precisamos amá-lo cada dia mais. E Ele, para que isso aconteça, há de remover os ídolos que porventura tenhamos no nosso coração. Ídolos que podem ser dinheiro, família, trabalho, a igreja, o namoro. Deus está disposto a remover tudo isso no coração, para que Ele seja colocado em primeiro lugar na nossa vida. Segundo, nós precisamos lutar contra o pecado. E Ele está pronto a nos ajudá-lo a vencer por meio do seu Espírito, conforme a sua graça. Se você enfrenta alguma dificuldade específica com algum pecado, querido, ore e peça a Deus. Ele tem prazer em ajudá-lo a se livrar daquilo que é motivo de desonra e de vergonha para o Evangelho do Senhor. Ore e peça ao Senhor para que Ele ajude. Ele não há de reter a sua mão direita. Ele irá ajudá-lo, o seu braço forte, a sua destra forte irá ajudá-lo a vencer. Nós precisamos também ser submissos à sua vontade e a cumprir aquilo mesmo que Ele nos ordena a fazer. Da mesma forma que Ele capacitou João a escrever e a cumprir tudo aquilo que Ele havia determinado, Ele nos capacita a cumprir aquilo que Ele pede de nós. Além de olhar para Jesus, além de nos prostrar aos pés de Jesus, eu quero fazer uma aplicação para os pastores dessa igreja. Pastores e presbíteros. E antes que alguém diga que não é para ele, porque não é pastor e nem presbítero, Deus chama os homens a serem pastores de suas casas. Então esse texto é para você também. E eu tenho liberdade, porque como eu sou presbítero também, esse texto, antes de falar ao coração dos irmãos, falou ao meu. E eu fui confrontado pelas verdades que estão aqui. Queridos, o verso de número 20 diz que nós somos as 7 estrelas que estamos na mão direita do Senhor. E nós somos as 7 estrelas porque Ele nos fez assim. Nós somos as estrelas e o nosso brilho deve exceder e muito o de qualquer lâmpada criada pelo homem. É assim que deve ser. E além disso, Cristo Jesus é a fonte da nossa luz. Nós não brilhamos a nossa própria luz, nós brilhamos a luz daquele que nos tem na sua destra. Não é motivo para nós de orgulho ou de soberba, mas é motivo de alegria e de submissão à sua vontade.
nós não brilhamos ou refletimos a nossa própria luz, mas a luz daquele que nos fez e nos tornou estrelas que somos. Louvado seja Ele por isso. Segundo, que nós possamos estar sempre seguros na sua destra, porque é Ele quem nos sustenta com a sua poderosa mão. Nosso treinamento, nossa oratória, nosso conhecimento teológico jamais nos poderão nos tornar bons ministros de Cristo, mas o próprio Cristo é quem nos torna bons ministros dele, e nós precisamos estar na dependência dele para isso. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar olhos espirituais para vermos essa maravilhosa realidade, porque nós somos cidadãos dos céus e nós precisamos nos apropriar dessa verdade que Jesus já nos assegurou de maneira plena. Que nós tenhamos essa clareza da nossa identidade em Cristo e que possamos viver não como famintos espirituais, mas em abundância espiritual, mediante a tudo aquilo que Ele conquistou para nós, porque o reino de Jesus já chegou, Ele foi inaugurado na sua primeira vinda e alcançará a sua plenitude na segunda vinda. Que nós possamos desfrutar dessa maravilhosa viagem, porque a passagem já foi paga, com alto preço, e ela nos dá direito a um banquete maravilhoso na presença do Rei. Que Deus nos ajude assim a fazermos cada dia mais a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez.